Olha, pessoal, muitos estão dizendo que esse é o fim do governo Bolsonaro por conta da decisão da ministra Rosa Weber do STF de suspender as RP9, ou as emendas do relator, que estão sendo popularmente conhecidas como mensalão bolsonarista. E mais ainda, não só suspender, mas colocar a pratos limpos quem foram os deputados que receberam essas emendas e quem são aqueles que estão recebendo essas emendas. Isso é uma hecatombe para o governo Bolsonaro, porque sem essas emendas do relator vai ficar muito difícil para o Bolsonaro aprovar as medidas, principalmente as medidas mais impopulares. Eu já fiz um vídeo hoje pela manhã falando sobre esse assunto, mas eu quero dar uma contextualizada para você que não viu o vídeo ou que não sabe o que são as RP9. As RP9, elas são uma parcela do orçamento da União destinadas ao relator do orçamento, no caso, o Arthur Lira. E o Arthur Lira ele pode pegar essa verba e destinar da forma como ele quiser, via emendas. Não tem muito controle sobre isso, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. E ele tem usado essa verba para distribuir emendas, facilitando assim a negociação e a adesão de parlamentares a projetos do governo federal e a projetos pessoais dele mesmo, Arthur Lira. Isso tudo é um mensalão, só que é um mensalão legalizado. Aí que está o grande problema. Só que nos últimos dias virou um escândalo isso. Para a aprovação da PEC dos precatórios ou a PEC do calote, R$1 bilhão foi liberado pelo governo federal. E aí a situação saiu do controle, virou um grande escárnio, porque não há muito controle, não há muita transparência, e aí a ministra Rosa Weber decretou a suspensão disso e mais ainda, que os nomes sejam dados, que luz seja lançada perante essa escuridão imoral que são as emendas do relator. Essa é uma decisão que ainda precisa ser aprovada pelo STF, precisa ser referendada pelos outros do STF, mas possivelmente será. E muitos, pessoal, já estão falando o seguinte, parlamentares, é o fim do governo Bolsonaro. Se o STF corroborar a liminar de Rosa Weber, que suspende as emendas secretas, o regime de Bolsonaro deve implodir, porque aí ninguém vai querer se associar ao governo ou votar pautas mais impopulares, porque no ano que vem nós temos eleições. No ano que vem nós teremos eleições. E aí, meus amigos, fica muito difícil você se associar a um governo que matou 600 mil pessoas, se associar a um governo que está colocando a inflação na medida que está, no patamar que está. E com a inflação que nós temos hoje, mesmo os R$400 do Auxílio Brasil podem ser insuficientes, ou melhor dizendo, serão insuficientes para trazer um mínimo de conforto ou um mínimo de segurança para a população. O Kim Kataguiri falou o seguinte para o Estadão, e eu concordo com o Kim Kataguiri, olhem só o que ele falou. É o fim do governo Bolsonaro. Quem vende voto ficará exposto, e muito do que já foi votado ainda não foi pago, ou seja, os vendedores de voto ainda levarão calote, a melhor decisão do STF em tempos. Ou seja, eu votei e não vou receber o acordo que estava combinado com você, Arthur Lira. Problemas à vista, obviamente, e um grande problema, quebra de acordo. E aí, se quebrou o acordo uma vez, vai ficar difícil. E outra, o Arthur Lira, como eu falei no meu vídeo hoje pela manhã, ele não tem muita simpatia dos seus colegas parlamentares, porque há uma casta ali que ele distribui as principais parcelas do orçamento paralelo, também conhecido, como as RP9. E muitos, principalmente do baixo clero, estão insatisfeitos com ele. E há uma pressão forte, vinda também do Valdemar Costa Neto, o boy, porque ele tomou um passa-moleque do governo federal e também do Arthur Lira, do PP, que é o partido do Arthur Lira, e um cargo lá que ele estava querendo. Então já há uma movimentação nos bastidores para que o Arthur Lira saia da presidência da Câmara dos Deputados em 2023, que ele não seja reeleito. E aí fica uma situação muito constrangedora para o Arthur Lira, que tem sofrido seguidas derrotas no Congresso Nacional. Gil Castelo Branco, fundador da ONG Contas Abertas, concorda com Kim Kataguiri e fala o seguinte: a ministra Rosa Weber impediu a continuidade do jabá orçamentário bilionário, que é, na verdade, essa compra de votos legalizada pela lei, podemos colocar, mas é imoral, é um mensalão. E o problema é que você subjuga o poder legislativo ao poder executivo. Isso é um golpe de Estado. É um golpe de Estado que o Bolsonaro deu. Esse é o verdadeiro golpe de Bolsonaro, mas o STF está tentando acabar com essa festa. O STF confirmou o que todos sabiam: as emendas de relator são inconstitucionais. O pior e mais promíscuo instrumento de barganha entre o executivo e o legislativo das últimas décadas foi, enfim, interrompido pelo STF. Das últimas décadas, hein? Eles estão colocando isso como sendo pior do que o mensalão. Pior do que o mensalão. E de fato é.
porque o mensalão era um esquema ilegal. As RP9, elas são feitas à luz do dia, são feitas às claras, legalizadas, constitucionalizadas. Então, assim, é um negócio, era um escárnio e há uma reação institucional contra isso. Sem as RP9, como Arthur Lira, que é um antipático, o princeso, né, ele é o princeso da Barra de São Miguel, como que ele vai continuar negociando? Sendo que ele perde o seu principal ativo de negociação. E como que o governo vai aprovar as pautas? Porque sem as RP9, o governo não teria aprovado a PEC do calote. Não teria aprovado a PEC do calote. E uma parte da PEC do calote, dos precatórios, iria justamente para o orçamento paralelo. Para facilitar essa relação promíscua do executivo com o legislativo. Você acha que é o fim do governo Bolsonaro ou não? Muito possivelmente é sim, porque há uma dificuldade para negociar e pautas que nós podemos considerar pautas sensíveis ou pautas mais complicadas de serem digeridas pela população também vão ficar mais difíceis de serem digeridas pelos parlamentares, ainda mais em época de eleição. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.